A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? Glória a Deus. Tem gente que acha que números não são importantes para Deus, mas cada número significa uma pessoa, uma alma resgatada do inferno, que vai ter o direito de vida eterna, de morar com Deus. Amém? Se nós tratássemos as pessoas melhor as pessoas na igreja com a mesma organização e cuidado quanto a gente trata as finanças da igreja, com certeza nós teríamos muito mais controle daqueles que se perdem, daqueles que ficam desanimados, daqueles que deixam de vir à igreja, e tentaríamos olhar mais para isso e tentar trazê-los de volta para o centro da vontade de Deus. Porque às vezes a gente tem, eu digo isso não só na nossa igreja, eu digo de todas as igrejas. É uma coisa que a gente percebe que, por exemplo, a nossa igreja, vou dar um exemplo da nossa para não falar das outras. Nós temos um programa que chama-se Wesley na Host, agora está atualizando para um outro programa mais evoluído ainda que o antigo, que é o PAI, Programa de Administração Eclesiástica, que é um programa online onde todas as entradas da igreja, entradas, saídas, toda a movimentação financeira da igreja é colocada ali e atualizada dia após dia, e aquele programa faz toda a verificação das finanças da igreja. Todas as planilhas que você pedir, se você colocar lá, ele te manda, de todos os meses, todas as entradas e saídas. Se você quiser ver só as entradas de dízimo, ele te mostra, só as ofertas ele te mostra, só as ofertas especiais ele te mostra. Se você colocar lá, eu quero saber quanto foi gasto com ofertas para pregadores, ele vai te colocar lá. Eu quero saber quanto foi gasto com missões esse ano, ele vai te apresentar lá. Eu quero saber quanto foi gasto com os departamentos, ele vai colocar lá, ele vai te mostrar. Eu quero saber tudo, ele te mostra. Mas muitas vezes nós não temos o mesmo cuidado com a parte das pessoas. Lá no Wesley na Rocha também tem a área dos membros lá, mas é muito inferior a quantidade de informações que a gente tem quanto às informações que a gente tem da área financeira. Por exemplo, nas finanças você tem um controle diário. Cada culto você tem lá o controle para você colocar quanto que entrou naquele culto, quanto saiu, etc. Nós não temos um controle diário de quem vem na igreja e quem não vem. Temos, né? Já há um pouco mais de um ano a gente vinha tentando implantar um projeto como esse. Ainda não vingou, mas vai chegar uma hora que a gente vai conseguir, de poder avaliar melhor em cada culto, em cada reunião nossa, quais pessoas estavam presentes, quais não estavam. Porque quando a gente vê a igreja cheia, a gente não consegue perceber quem está faltando. Numa igreja pequena é bem fácil, mas numa igreja com mais de 200 membros, como é a nossa, você não consegue perceber quem está faltando. Mas se nós conseguíssemos ter isso, né, no papel, isso, né, de uma forma mais clara, a gente conseguiria acompanhar essas pessoas que estão faltando, acompanhar essas pessoas que não estão conseguindo estar presentes, acompanhar essas pessoas que estão tendo dificuldades. Mas é algo que nós precisamos melhorar bastante ainda. Amém? Aqui eu vou fazer uma oração para os irmãos. Depois eu quero apresentar para vocês essa lição de hoje. É uma lição de escola bíblica que nós ministramos aqui no curso de liderança. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje que o tema é características de uma igreja bem-sucedida. Essa lição foi escrita pelo nosso bispo Simvaldo já há um bom tempo atrás. Deixa eu ver se eu consigo ver qual foi a data de publicação dessa revista. Essa revista foi publicada em 2009, quer dizer, já tem aí pelo menos uns 9 anos. Isso, 9 anos já de publicação essa revista.
e vocês vão ver quanto ela é atual e o quanto nós precisamos melhorar ainda com respeito à nossa atividade eclesiástica, como nós trabalhamos como igreja. Amém? Então feche teus olhos, vamos orar para que Deus esteja nos abençoando nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por estarmos juntos aqui nessa manhã. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado para conosco, pelo teu cuidado para com as nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito e operado em nós. Ó Deus, obrigado por cada vida que aqui está presente, cada família representada. Obrigado por cada criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto que está aqui, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que se fez presente nessa primeira escola dominical do ano, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor continue falando conosco, ministrando os nossos corações. Capacita-nos, ó Pai, nessa hora, a ministrar a Tua palavra, a ensinar o Teu povo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse dia, Pai. Abra nossa mente, nosso coração para receber e para transmitir aos outros que não estão aqui, Pai, aquilo que temos aprendido na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém? Esse ano de 2018 eu quero te desafiar a carregar sempre um caderninho aqui quando você vier aos cultos e anotar algumas coisas, amém? Se você puder, faça isso, porque é muito importante. Você vai aprender muito mais se você fizer isso, amém? E você vai poder rever depois as coisas principais, os pontos principais que você aprendeu daquilo que você ouviu aqui na casa do Senhor, amém? Vou pedir para quem está lá atrás, por favor, tira um pouco mais do grave para mim aí, que está soprando muito aqui, tá bom? Então vamos lá. Características de uma igreja bem-sucedida. Na introdução aqui dessa lição, o autor vai falar sobre a quantidade de cristãos que tem no mundo, e ele vai colocar que são 53, são 2,333 bilhões de adeptos ao cristianismo no mundo, e 53% são católicos romanos, 12% católicos ortodoxos e 34% protestantes. Isso em 2009, né? Já tem 9 anos, essa pesquisa deve estar um pouco desatualizada. E dessa quantidade de pessoas que se dizem cristãs no mundo, aqui está dizendo que, presta bem atenção nessa frase. Essa frase é muito forte, muito impactante. Qual é o envolvimento com os trabalhos da igreja? Aí ele responde: a igreja cristã tem o maior número de pessoas registradas no mundo. É a organização com o maior número de pessoas registradas no mundo. Ela possui mais recursos e meios do que qualquer outra organização. Entretanto, ela é a menos eficiente. Tem baixa produtividade, baixa qualidade e o seu produto é inacabado. 10% dos seus adeptos estão envolvidos e são membros ativos, como diz em Apocalipse lá, membros quentes, avivados, renovados, atuantes. 80% dos seus adeptos vão à igreja, são membros em potencial, mas são mornos. E 10% de seus adeptos são apenas crentes ou cristãos nominais. São membros inativos, frios, ociosos, entorpecidos, não se envolvem com nada. E esse quadro pode mudar de local para local, de cidade para cidade, dependendo da cultura, né, de cada povo. Mas a pergunta fica aqui: o que temos para os 80% de membros potenciais realizar na igreja? O que é que eles podem fazer? O que é que nós propomos a eles para fazer, para tirá-los desse comodismo, para tirá-los dessa estagnação? E aí ele coloca aqui: para que possamos ativar esse potencial humano que está parado, que está inerte dentro da igreja, necessitaremos aproximadamente de 10 a 15% de líderes ativos, eficientes e eficazes, para que possamos alcançar nossa missão. Amém? Ou seja, precisamos de mais líderes, e não só líderes
que tenham nome, mas não exerçam de maneira adequada o seu ministério. Precisamos de líderes que realmente façam aquilo que foram chamados para fazer, amém? Então aqui ele vai dizer: conheceremos agora algumas soluções, estudando características e princípios básicos de igrejas bem-sucedidas. E ele vai citar 12 características aqui de uma igreja bem-sucedida. Eu tinha separado 5 minutos para falar sobre cada uma e eu iria ministrar em 1 hora, mas eu sei que eu não tenho mais 1 hora, então eu vou tentar correr e tentar pular o que eu puder aqui para ver se a gente consegue acabar rápido isso, amém? Então vamos lá. Pluralidade de liderança composta de homens consagrados a Deus. Primeira característica de uma igreja saudável e bem-sucedida é pluralidade, ou seja, muitos líderes consagrados a Deus. Vamos ler lá 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Quem é aluno da escola bíblica vai conseguir abrir rapidinho, né? Quem abrir, fica de pé, fala com aquela voz bem forte e leia o que está escrito em 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Amém? Esta é uma palavra de mel. Se alguém deseja discordar, excelência e obra da Deus. Também pois que o Cristo seja refletido, marido de uma mulher, vigilante, jovem, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de própria ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seu espírito em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado na igreja de Deus? Não de óbvio, para que, se conhecemos, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em conta do rastro do diabo. Amém, irmãos? A Bíblia fala muito sobre liderança. Às vezes a gente nem se apercebe o quanto ela fala sobre liderança. Jesus escolheu 12 homens para serem líderes. E ele treinou esses 12 homens durante 3 anos e meio. Ele gastou a maior parte do seu ministério com estes 12 homens e não com as multidões que a gente imagina. Jesus sempre pregava as multidões, mas ele gastava a maior parte do seu tempo cuidando e preparando os seus líderes, que iriam assumir o seu lugar quando ele partisse. E quando ele foi para o céu, quem tomou conta da igreja? Os 12 que ele preparou. Imagina se ele não tivesse preparado esses homens, como é que a igreja ficaria? Não é verdade? Então, nós temos que nos preocupar um pouco mais com essa questão de liderança. Jesus escolheu 12 homens, gastou 3 anos e meio preparando e instruindo cada um deles para liderar a igreja. Marcos 3, 13 a 14, Atos 2, 42, 4, 35 e assim por diante. Moisés foi orientado por Deus através do seu sogro para separar auxiliares. E Moisés separou 70 anciãos que estavam auxiliando Moisés a governar o povo, a instruir o povo. E esses 70 anciãos foram líderes que Moisés preparou. A Bíblia fala também sobre Tito, que ele deveria eleger presbíteros para as igrejas em que ele estava liderando, coordenando, para que cada igreja tivesse o seu presbítero, ou seja, o seu líder. E em Tito 1, dos 5 a 9. Por quais razões encontramos então essa ênfase bíblica para a liderança? Porque um homem sozinho, preste atenção nessa frase, um homem sozinho não pode carregar a carga, não pode alimentar todo o rebanho, não possui todos os dons e ministérios para ser um modelo adequado para todo o povo. Um só homem vai carregar toda a carga da igreja sozinho? Um só homem vai alimentar todas as ovelhas do rebanho? Um só homem tem todos os dons e ministérios para poder servir de exemplo para toda a igreja? Quem pensa assim está muito enganado. Hebreus 13, de 7 a 17 vai falar um pouco sobre isso. Deus nos chamou para que todos nós sejamos sacerdotes diante dele, e ele quer usar cada um de nós. Amém, irmãos? Deus quer usar cada um de nós. Deus chamou você. Aos líderes cabe a responsabilidade de ensinar, e só uma coisa se pede do rebanho: que seja obediente. No versículo 17,
Devemos fazer isso com alegria e humildade. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Notem que são padrões muito elevados que são apresentados por Deus aí para os líderes. E Deus nunca baixa os seus padrões. Vocês viram o texto que o irmão Paulo leu? São padrões elevados que ele requer dos líderes. E nós é que devemos nos elevar aos padrões de Deus. Não pensar que Deus vai rebaixar os seus padrões por nossa causa. Porque muitas vezes a gente acha que Deus vai rebaixar os seus padrões por nossa incapacidade. Não, somos nós que temos que nos elevar aos padrões de Deus. Amém, irmãos? Então, se você tem almejado a liderança na casa do Senhor, se você tem almejado fazer algo para Deus, você precisa se elevar nos padrões de Deus. Você precisa buscar desenvolver mais princípios e valores que Deus espera de um líder, para que você esteja apto a liderar. Amém? Segundo ponto aí, alvos funcionais e objetivos. Se nós não temos alvos funcionais e objetivos, alvos funcionais, o que é isso? São alvos possíveis, alvos alcançáveis, alvos que realmente nós tenhamos a possibilidade de chegar lá. Segundo, alvos objetivos claros, que dê para você calcular. Que adianta você dizer assim: nós queremos crescer. Amém, nós queremos crescer quanto? Quanto nós queremos crescer? Se nós não sabemos, chegar ao final do ano nós crescemos em 10 membros, você já vai estar feliz, porque nós crescemos. Crescemos, mas será que era essa a meta? Será que era esse o objetivo? Será que era essa a visão? Então, quando nós colocamos uma meta mensurável, a meta mensurável está ali, ó, não preciso falar. Qual que é a meta mensurável? Mais um, essa é a nossa meta. Se cada um de nós ganharmos um, então nós já sabemos quantos membros nós vamos ser. A meta está aí, para cada um de nós tentar trabalhar e lutar para alcançar essa meta. Então, se eu chegar e falar para vocês assim: irmãos, nós queremos terminar 2018 com 400 membros, parece algo alcançável? Não parece. Mas se eu disser para você assim: irmãos, nós queremos que cada um de vocês ganhe uma vida para Jesus em 2018, parece algo alcançável? É a mesma coisa, não é? Mas quer dizer, a responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade é minha, é sua, é de cada um de nós fazer a sua parte. E aí aquilo que parece impossível se torna alcançável. Mas eu sei que nem todo mundo vai entrar na visão de uma hora para outra, a gente sabe disso. Vamos para o nosso 3º ano trabalhando e nós sabemos o quanto é difícil mudar a mentalidade das pessoas, o quanto é difícil trabalhar a cultura das pessoas que elas estão acostumadas a viver. É muito difícil. Então a gente imagina que a longo prazo a gente possa caminhar segundo essa visão até que a gente consiga chegar nisso. Quem sabe pelo menos chegar a 80% da igreja vivenciando isso, trabalhando todo ano para ganhar pelo menos uma pessoa. Talvez, quem sabe hoje tenhamos 20% da igreja ou 30% da igreja se esforçando para alcançar aquele alvo. Mas se nós tivéssemos verdadeiramente 100% da igreja trabalhando para alcançar aquele alvo, com certeza a gente estaria bem maior hoje já, como igreja. Não é verdade? É verdade. Se você parar para analisar tudo que você fez durante o ano de 2017, não tudo que você fez na igreja em si, mas tudo que você fez em prol daquele objetivo, de ganhar uma alma, você mesmo vai perceber que talvez você não tenha feito muito. Não é verdade? É verdade, a gente sabe disso, mas nós podemos melhorar. Aqui ele vai dizer que igrejas bem-sucedidas têm alvos funcionais e objetivos claros. São os princípios pelos quais o líder conduzirá a caminhada. É a visão e o conhecimento de como fazer isso acontecer e quando isso vai acontecer. Qual é a estratégia a usar para alcançar os propósitos que são determinados? E qual a concordância do rebanho para chegar a esse fim que foi proposto? Qual a concordância?
Nós podemos ter alvos e objetivos, mas se a comunidade como um todo, se a igreja como um todo não abraçar esse objetivo, essa visão, a gente não vai chegar. Porque o líder sozinho, ou os líderes sozinhos, eles não vão fazer nada. Sem vocês a gente não consegue. Amém? Então, continuando aí, a igreja precisa saber para onde ela está indo, precisa estabelecer objetivos bíblicos e saber o que fazer e como fazer, possuir direções claras e definidas. O que seria um jogo de basquete sem uma cesta lá para você fazer os pontos? Ou seja, qual que é a parte mais interessante do jogo? É quando você vê alguém lá botando a bola na cesta, não é? É ou não é? Ou seja, é quando alcança o objetivo. O que seria do jogo de futebol se não tivesse um travessão lá para você jogar a bola lá dentro? Não teria graça, né? Por quê? O que te alegra quando você está assistindo um jogo de futebol? Você quer ver o gol. Se não tiver gol, o jogo foi legal. Você gosta de ver um jogo que termina depois de 90 e tantos minutos, 0-0? Quem gosta aí? Não gosta, irmãos. Porque sem objetivo a coisa perde a graça. Na verdade, tudo na vida tem que ter objetivo. Se não tiver objetivo, você perde a graça, perde o sentido de ser. A igreja é a mesma coisa. Se você na igreja não tem nenhum objetivo, isso vai perder o sentido para você. Vai chegar uma hora que você vai passar, não tem mais graça, virou um negócio assim, né? Rotineiro, sem direção. Vou pular bastante aqui o meio, vou lá para o final desse tópico. Vai dizer o seguinte: presta bem atenção que esse é forte. Eu botei até aqui escrito na minha revista: top, né? Top 100, né? Observando as igrejas bem-sucedidas, encontramos alguns grandes padrões para alvos e objetivos funcionais. Presta atenção nos padrões. Olha aí, treinamento de professores. Olha aí algo que a gente precisa melhorar, né? Treinamento de professores. Segundo, classes com assuntos específicos. O que é isso aqui? Cursos específicos, como a gente está tentando fazer. Curso de evangelismo, curso de liderança, curso de missões, curso para homens, curso para mulheres, né? Curso para família, curso para noivos e assim por diante. São classes específicas de assuntos específicos. Um curso, por exemplo, de finanças pessoais, e assim vai. Igrejas bem-sucedidas trabalham isso, porque querem que as pessoas melhorem na sua vida, no seu dia a dia também, não só nas coisas da igreja, mas que melhorem a sua vida como um todo. Ou seja, o ser humano não é só espiritual, né? Nós temos corpo, nós temos alma, nós temos espírito, amém? Então, basta só a tua vida espiritual estar uma maravilha, mas a tua família está destruída? Basta? Você vai ficar feliz com isso? Não vai, né? Basta a tua vida espiritual estar maravilhosa, mas a tua vida financeira está destruída, tu está lá cheio de dívida, tu vai ficar bem com isso? Sim ou não? Não vai. Basta a tua vida espiritual estar maravilhosa, mas a tua vida profissional está horrível, você não consegue um emprego, você não para em lugar nenhum, tá? Você vai ficar feliz? Então, quer dizer que uma igreja bem-sucedida, ela pensa também no ser humano como um todo. E nós temos que pensar em todas essas áreas, e a gente vai ter que melhorar também isso aí, amém? O que mais que fala aqui, pequenas livrarias na igreja, para os irmãos lerem mais, estudarem mais. Estamos já iniciando esse projeto, né? Já está funcionando. Ministérios com vídeos, DVD, CD, etc. Por quê? Porque quando o pastor prega e fica ali gravado em DVD, em CD, os membros têm a capacidade depois de pegar e comprar esse material e ouvir novamente. Isso faz com que a mensagem que foi pregada vai fixando na sua mente, e você vai aprendendo mais. Toda igreja bem-sucedida faz isso. Tem uma biblioteca da igreja, tem uma livraria, onde tem ali DVDs, CDs, daquilo dos cultos, daquilo que é ministrado, para que os membros que querem, eu quero relembrar aquela palavra que o pastor deu aquele dia lá, porque foi importante para mim. Ele vai lá, adquire material e ele ouve, ele aprende mais. Outra coisa aqui interessante: grupos menores, estudos bíblicos com reuniões semanais. Os nossos famosos GCELs que estão aí trabalhando, né? Toda igreja bem-sucedida que foi avaliada aqui, né, pelo nosso bispo Simval, tem esse tipo de atividade.
acampamentos para treinamento e evangelização, ou seja, acampamentos de treinamento de líderes, acampamentos para novos convertidos, como é, por exemplo, Encontro com Deus, que muitas igrejas fazem por aí. Muitas igrejas fazem isso e dá muito resultado. Outra coisa aqui, programas de atividades para jovens, crianças e terceira idade. Coisas também que nós temos proposto já aí para esse ano de 2018. Precisamos melhorar nessa área, ou seja, temos programas eficazes, tanto para crianças, quanto para a juventude da igreja e para a terceira idade, que é uma área que às vezes também é muito deixada de lado. Nós precisamos melhorar e começar, na verdade, e melhorar o trabalho com a nossa terceira idade. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Então, outra coisa mais aqui interessante. Por exemplo, práticas esportivas. Olha aí, outra coisa que também muitas igrejas bem-sucedidas trabalham. Práticas esportivas. Por quê? Porque é muito mais fácil você convidar um amigo seu que não é cristão para ir jogar bola com o grupo da igreja, entendeu? Ou para ir jogar vôlei com o grupo da igreja, do que trazer ele no culto. É ou não é? O que você acha? É ou não é? E aí ele vai lá jogar bola com o grupo da igreja, começa a fazer amizade com todo mundo da igreja. Depois de um mês que ele está jogando bola com vocês, aí é mais fácil ele aceitar o convite para vir na igreja, não é? O que você acha? Sim ou não? Todas as igrejas bem-sucedidas trabalham com esse tipo de coisa, né? Outra coisa mais, passeios e outras atividades recreativas e de comunhão. Isso também é muito importante. Amém, irmãos? Esse daqui é o top do top desse tópico aqui. Grava isso aí. Isso aí tem muita coisa a ver com o que nós estamos ensinando e falando para a igreja já há esses anos aí. Terceiro ponto aqui da igreja bem-sucedida: grande ênfase no discipulado. Por que nós, presbitério da igreja, decidiu ampliar nosso período de discipulado? E ao invés de termos um discipulado de apenas 3 ou 4 meses, nós estamos propondo um discipulado de pelo menos 1 ano, para que a pessoa nova na igreja permaneça ali na etapa discipulada. Porque toda igreja bem-sucedida dá grande ênfase ao discipulado. Amém, irmãos? Discipulado é muito importante. É isso que vai fazer a sua base espiritual, é o discipulado. Você precisa valorizar isso. A igreja necessita tornar-se efetiva. Ela precisa reproduzir, e para que isso ocorra, deverá ser discipulada e treinada para uma vida de testemunho. Então, o que você vai aprender lá no discipulado? Você vai aprender a palavra de Deus e aprender a ter uma vida de testemunho cristão. Amém, irmãos? Amém. É isso que você vai aprender. Você precisa valorizar isso. Encontramos aí, lá no livro de 2 Timóteo 2, um texto muito interessante. Ouça bem aí, Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e a também homens idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2. Agora presta atenção. Tu, Timóteo, vem cá, por favor. Tu, Timóteo, fortifica-te na graça. Amém? Amém ou não amém? Amém. E aí, continuando. Está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Vem 2 homens aqui, por favor, rapidinho. Corre, porque eu não tenho tempo. 2 homens, cadê os homens? 2 homens, corre aí. Só homem. Então, Timóteo, transmite a homens fiéis, por favor. Vai lá, agora você vai transmitir para os homens fiéis. E aí, o que acontece? E também, estes aí, vão transmitir para outros. Vem mais 2 aí, por favor. Cadê? Mais 2, corre aí. Claro. Veio 3, rapaz. Então veio 3, fica ali, Isso é multiplicação, né? Multiplicação, tá vendo? Agora presta atenção aqui, num só versículo, Paulo está falando sobre 4 gerações. Ele está dizendo, primeira geração, quem é? Paulo, que ministrou a vida de Timóteo, e que mandou ele ministrar a vida de
homens idôneos, né? Homens idôneos para fazer o quê? Para ministrar na vida de outros. Agora eu te pergunto, Paulo ministrou na vida desses homens aqui? Não, né? Paulo ministrou na vida desses homens aqui? Não, né? Mas indiretamente sim, né? Que através de Timóteo, porque ele ensinou, foi para lá, não é verdade? Mas Paulo diretamente não ensinou nem a esses, nem a esses. Quem ensinou? Cada discípulo foi passando adiante, não foi isso? Agora o que acontece muitas vezes nas igrejas? Só o pastor tem que ensinar todo mundo. Eu tenho que discipular a primeira geração, depois eu tenho que discipular a segunda, tenho que discipular a terceira, tenho que discipular a quarta. Ninguém quer discipular ninguém. Está errado. O que a Bíblia está ensinando aqui é que o pastor discipula uma geração, essa geração que o pastor discipulou vai discipular outra, e aquela outra vai discipular outra, e assim por diante. Não é o pastor sozinho que faz tudo, não. É cada geração passando adiante aquilo que aprendeu. Amém, irmãos? Amém. Isso é discipulado. Amém? Amém? É cada geração passando adiante aquilo que aprendeu. Tudo aquilo que você está aprendendo aqui na casa de Deus, todo dia, todo culto, você já tem responsabilidade de passar adiante. Passar adiante. Passar para os seus filhos, passar para o seu esposo, passar para o seu marido, passar para os seus vizinhos, passar para os seus amigos, passar para os seus colegas de trabalho, passar para todo mundo que você conhece. Cada coisa que você aprende, você tem responsabilidade de passar adiante. Quanto mais você reter, quanto mais você guardar e não passar para adiante, como eu falei aqui esses dias, você vai ser que nem uma caixa d'água que não solta a água para lá dentro, fica com a água parada. Depois de muito tempo a água parada, o que acontece? Apodrece. Apodrece. Água parada apodrece. Sabia que a água tem validade? Tem validade. Quando você compra um galão de água mineral, não tem validade? Tem ou não tem? Se passar da validade, vai ficar ruim, vai. É isso aí que acontece. Toda vez que você insiste em não passar adiante aquilo que Deus tem te passado, tem te ensinado, tem te instruído, você começa a ficar uma caixa d'água sem escape, não sai água dali, só entra. E essa água parada vai te matar. Vai te matar. O mar morto, quem conhece o mar morto? Nunca fui lá, não conheço. Já ouviu falar, né? Do mar morto? Conhece a história do mar morto? Por que o mar morto é morto? Porque ele não deságua em lugar nenhum. Tudo que cai nele fica nele. Ou seja, ele só recebe. Ele não manda para lugar nenhum, só recebe. E aí fica água parada. E a água parada, o que acontece? Gera morte. Então, você não pode ser como um mar morto. Só recebe, só recebe, só recebe, só recebe. Não. Você tem que doar, passar para frente. Amém, irmãos? Amém. Isso é discipulado. É vida na vida. É eu gerando vida na vida do Arthur, o Arthur gerando vida na vida do Miguel, Miguel gerando vida na vida do Igor, o Igor gerando vida na vida do Johnny, o Johnny gerando vida na vida do Marcos, o Marcos gerando vida na vida do Vitor e assim vai. Amém? Amém, irmãos? Então vai lá. Pode sentar, pessoal. Obrigado. Corre aí. Então, ênfase no discipulado. Quarta característica, forte penetração na sua comunidade. Nós temos que nos envolver com a nossa comunidade, amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Nós temos que saber quais são os problemas da nossa comunidade. Nós temos que nos interessar sobre as questões da nossa comunidade e precisamos fazer algo a respeito, amém? Não podemos só ficar olhando, vendo a coisa desenrolar, vendo a coisa acontecer e não fazer nada. Não, precisamos tomar atitudes para mudar a comunidade à nossa volta, amém? Uma igreja bem sucedida, o evangelismo e a visão missionária, o serviço de ação social e o testemunho são fortes em meio à sua comunidade, amém? Eu não vou nem conseguir ler tudo o resto aqui porque é muita coisa, mas vou passar para o ponto 5 já, porque a hora já está estourada. Ponto 5. Povo ativo no ministério. Diga comigo. Povo ativo no ministério. Igreja não é lugar de espectadores, é lugar de serviço.
Submissão e concordância. Os crentes precisam receber ensino sobre dons e ministérios, conforme Romanos 12, 3 a 8, 1 Coríntios 12, 14, Efésios 4 e assim por diante, para que possam descobrir os seus talentos e serem ativos no reino de Deus. Amém? Você precisa descobrir qual talento que Deus te deu, porque Deus não chama ninguém e deixa de mão vazia. Se Deus te chamou para a sua seara, Deus colocou uma ferramenta na sua mão. Você tem que descobrir qual é e começar a trabalhar, porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Quem está na obra e não faz nada, o Senhor não se agrada. Nós não fomos chamados para ser espectadores. Você não foi chamado para vir aqui no culto, ficar só aí observando. Não, você foi chamado para trabalhar. Amém, irmãos? Nós temos uma visão um pouco deturpada com respeito ao culto. Muitas vezes nós viemos para o culto achando que aqui é o lugar onde nós viemos nos alimentar. Eu estou indo para a igreja para me alimentar espiritualmente. Então eu vou sentar lá e o povo vai me servir e eu vou sair de lá alimentado. Mas está errado. Você não tem que vir aqui para a igreja para se alimentar. Você tem que vir aqui para a igreja para que você possa celebrar Deus em comunhão, para que você possa ser encorajado a realizar o seu ministério, colocar em prática aquilo que Deus espera de você. Alimentado, você tem que se alimentar todo dia na sua casa, na sua leitura bíblica, na sua oração diária. Aí que você é alimentado. Amém? Você é alimentado na sua vida diária com Deus, não é no culto. Se você espera vir só no culto aqui para ser alimentado, coitado da sua vida espiritual. Não é à toa que você vive fracassando, porque só vive de culto. Quando eu venho para o culto, eu não venho para me alimentar. Eu já me alimentei na minha casa, já estou alimentado. Eu venho aqui para receber de Deus uma direção de como eu devo aplicar o meu ministério, meu dom, o meu talento. Se eu venho aqui para receber a palavra, eu vou ouvir ali o que Deus falou com aquela pessoa para me direcionar. Se é eu que estou ministrando, eu tenho que ter recebido de Deus algo para direcionar vocês, para vocês irem caminhar e dar frutos. Amém? Mas não ficar, eu vou para a igreja para me alimentar, eu estou fraco espiritualmente, vou lá para me alimentar. Por isso que a sua vida espiritual está do jeito que está. Porque em vez de você buscar todo dia e se alimentar todo dia, você fica 2, 3 dias com fome, não se alimenta, depois vem para cá querendo se alimentar no culto. Aí se o culto não foi aquilo que você esperava, você já volta para casa xoxo, né? Queria receber uma palavra assim, mas não foi o que eu esperava, né? Não faça isso, irmão. Não deixe o seu espírito com fome. Não deixe a sua alma com fome. Dê comida para a sua alma todo dia. Amém? Se alimente todo dia. Quando você vier para cá, pense assim: eu estou indo para a igreja celebrar com os meus irmãos. Eu estou indo para a igreja ter comunhão com os meus irmãos. E eu estou indo para a igreja receber uma palavra rema, direto para mim hoje, para me direcionar. Para me direcionar em qual ação que eu vou ter que tomar. O que eu vou ter que fazer para Deus essa semana? O que eu vou ter que fazer para Deus esse mês? O que eu vou ter que fazer para Deus esse ano? É aí que você tem que vir para a casa de Deus, amém? Então, continuando aí, ó. Povo ativo. Todos precisam se preocupar uns com os outros. O Espírito Santo quer que cada um de nós edifique um ao outro. Ser membro do corpo de Cristo deve trazer consigo 2 selos. Primeiro selo: se eu sou membro do corpo de Cristo, primeiro selo que eu devo ter: eu vou me submeter às autoridades que Deus tem colocado sobre a minha vida. Segundo selo: eu quero descobrir e desenvolver quais são os meus talentos, o meu ministério, para que eu possa trabalhar no reino de Deus. Se você é um cristão, você precisa ter esses 2 selos. Primeiro, submissão à liderança. Segundo, buscar de Deus qual é o dom, o talento que Ele te deu para você exercer o seu ministério. Amém? Não existe ovelha independente no reino de Deus. Não existe. Se você é uma ovelha independente, cuidado, talvez você já seja bode e não sabe ainda. O bode é independente, a ovelha não. A ovelha é totalmente dependente.
O bode, ele é totalmente independente. Quem viu o videozinho que eu postei lá na minha página um tempo atrás, sobre a diferença entre o bode e a ovelha, vocês vão ver lá. O que acontece? A ovelha, você tem uma ovelha, geralmente se destaca das outras. Geralmente uma ovelha mais idosa, uma ovelha que já conhece os caminhos do pasto. E aquela ovelha, ela vai na frente, todas as outras ovelhas seguem aquela ovelha. Se o pastor não está lá, ele só bota o sininho no pescoço daquela ovelha. E ele está em outro lugar fazendo outra coisa, e as ovelhas estão seguindo aquela ovelha ali. Elas sempre andam em bando, elas andam juntas. Quando o pastor quer saber onde estão as ovelhas, o que ele faz? Ele chama e aquela ovelha responde onde ela está. E ele ouve o barulho do chocalho lá no pescoço dela, e ele já sabe onde estão todas as ovelhas, porque elas estão juntas. Os bodes, ele tem que colocar um sininho no pescoço de cada bode, porque nenhum deles anda junto, todos eles são independentes. Cada um deles quer ir para um lado, cada um deles quer fazer as coisas do seu jeito. Eles não seguem ninguém. A ovelha não, a ovelha anda sempre em bando, segue sempre junto. O bode não, o bode está sempre separado. Ele sempre quer fazer as coisas do jeito dele. Aí, outra característica que coloca lá: os bodes têm que ser separados da ovelha do pasto. Quando o pastor vai recolher as ovelhas, recolher os bodes, ele bota as ovelhas no pasto, ele bota os bodes no outro. Se ele botar as ovelhas e os bodes no mesmo pasto durante a noite, pela manhã tem uma ovelha morta. Porque os bodes batem nas ovelhas até matar. Isso em uma noite. Então, os bodes são colocados em um curral separado e as ovelhas em outro, porque não dá para ficar junto. Está vendo como que é diferente? As ovelhas, você coloca a ovelha, o pastor na frente, e ele vai caminhando e batendo o cajado no chão. Cada vez que ele bate o cajado no chão, vai fazendo aquele barulhinho, as ovelhas vão seguindo, e vão caminhando atrás do pastor. O bode não segue o pastor. O bode não segue, pode perceber, vai na internet, pesquisa videozinho sobre bode, coloca lá para você ver. Ele não segue o pastor, não segue. O pastor tem que estar atrás dele o tempo todo. Onde está esse bode? Ele vai correndo, corre para cá, pega um, corre para lá, puxa outro e vai. Não segue. Não segue. Aí você precisa descobrir o que você é. Se é ovelha ou se é bode. Se você é ovelha, você vai ser submisso. Se você não é, você vai ser bode. Vai fazer sempre tudo do seu jeito. Sempre vai ser do seu jeito. Você não quer ouvir orientação. Sexto aí, espírito de preocupação com os outros. Nós precisamos nos preocupar com os outros. A igreja, que é corpo de Cristo, age em comunhão, unidade e concordância, assim destruindo as cadeias do inferno e recebendo as bênçãos de Deus. Salmo 133 diz o seguinte: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Deus ordena bênção e vida para o povo que vive em união, comunhão, unidade. Agora, se nós não vivemos em comunhão e unidade, vivemos nos engalpinhando, Deus não vai ordenar nem bênção nem vida no nosso meio. Está vendo aí? Coisa séria, né? Se eu não me engano, Tiago que diz assim: olha, cuidado, se vocês vivem se engalpinhando aí, vou falar nas minhas palavras, se você vive se engalpinhando, cuidado para que vocês não acabem por matar um ao outro. Porque vive brigando, vive discutindo, vai chegar uma hora que vocês vão matar um ao outro. Cuidado. Então, Deus não nos chamou para viver dessa maneira na igreja. Não, Ele nos chamou para viver em comunhão e unidade. Não para viver nos engalpinhando. Amém? Continuando aí, ó. Tiago 5,16 diz: confessar e orar. Diga comigo, confessar e orar. Colossenses 3,3 diz: suportar e perdoar. Diga aí, suportar e perdoar. Vou repetir: suportar não significa aguentar o outro, no sentido de, eu tenho que suportar, aturar essa pessoa chata, essa pessoa incômoda. Não, suportar significa dar suporte para o outro que precisa de suporte. Amém?
Amém, irmãos? Amém. Deu para entender? Então, continuando lá, Gálatas 6:2, levar as cargas, diga, levar as cargas uns dos outros. Tito 1:13 diz, exortar, diga, exortar. Sabe o que é exortar? Exortar é você aconselhar a pessoa, encorajando ela a tomar novas posturas, novas atitudes, a melhorar. É um aconselhamento de encorajamento. Amém? 1 Tessalonicenses 4:18 diz consolar, diga consolar. Hebreus 10:25 diz congregar, diga congregar. E admoestar, diga admoestar. Admoestar é corrigir, chamar a atenção, né? Você corrigir o erro, a falta, isso é admoestar, amém? Então, repetindo aí, ó, confessar. Você que nunca confessou seu pecado para ninguém, comece a fazer isso hoje. Você vai ver como a sua vida espiritual vai mudar. Você que só confessa, não, só tem que confessar para Deus. O negócio é direto com Deus, né? Eu oro e confesso meus pecados para Deus. Amém, muito bom. É muito bom confessar para Deus, tem que fazer isso mesmo. Mas quando você começar a confessar os seus pecados para pessoas, procurar seus líderes, procurar seu pastor, procurar os presbíteros da igreja, começar a confessar, você vai ver como a sua vida espiritual vai começar a mudar. A palavra de Deus: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Você quer ser curado? Comece a confessar o seu pecado ao seu irmão, aí você vai ser curado. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, continuando aí, o que eu falei? Confessar e orar, suportar e perdoar, levar as cargas, exortar, consolar, congregar e admoestar. Comunhão não é apenas bate-papo, é preocupação genuína e constante de uns pelos outros. Amém? Sétimo ponto, grande atenção é dada às famílias. Diga comigo, família é muito importante para Deus. Família é a célula máter de uma igreja saudável. Então a célula mãe de uma igreja saudável é a família. Uma igreja que tem muitas famílias destruídas, destroçadas, bagunçadas, desorganizadas, família com problema, vai ser uma igreja com problema, bagunçada, desorganizada e assim por diante. Uma igreja com muitas famílias estruturadas, famílias saudáveis, famílias unidas, famílias que sabem para onde estão indo, famílias que são referência, vai ser uma igreja saudável, que tem referência, organizada, equilibrada e assim por diante. Amém? Amém. É uma coisa consequência da outra. Se nós não tivermos famílias abençoadas, saudáveis, não vamos ter uma igreja abençoada, saudável. Se temos famílias desorganizadas, vamos ter igreja desorganizada. Amém? Por isso que Paulo vai dizer lá, olha, aquele que quer cuidar da casa do Senhor, tem que primeiro cuidar da sua própria casa, da sua família. Amém? Está aí o exemplo para nós. Amém? Então, continuando aí, ó, a família, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente vê inúmeras orientações com respeito à família. Deus sempre orienta a família na sua palavra. A igreja bem-sucedida ensina o povo a fazer isso. A família ainda é o maior instrumento de Deus para a salvação de vidas. Então, qual é o maior instrumento de Deus para a salvação de vidas? É a família. Você é o instrumento de Deus para salvar a sua família. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Tem muitos pais que não estão tendo a noção da responsabilidade que tem para salvar a sua família, os seus filhos. Responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos não é do pastor nem da igreja não, irmãos. A palavra de Deus diz que quem tem que inculcar na cabeça do filho a palavra de Deus é o pai e a mãe. Tem muito pai e mãe que não ensina nada da palavra de Deus para os seus filhos e bota aqui, vem, traz para a igreja. Lá o pastor vai te ensinar, vai para lá. Aí, depois que o filho se desvia, quando ele cresce, você acha que a culpa é da igreja. Não, a culpa é sua, pai e mãe. Porque a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho é o pai e a mãe. Ensina o menino no caminho que deve andar, de dia e de noite. Coloca na mente dele, inculca na mente dele. Quando for sentar, quando for almoçar, quando for deitar, quando for lanchar, quando for passear, inculca na cabeça do teu filho. Ó, inculca. Bota na cabeça dele. Amém, irmãos?
Se os pais não entenderem essa responsabilidade deles, você vai estar perdendo seus filhos para o mundo. Tem muitos pais perdendo seus filhos para o mundo porque não estão assumindo essa responsabilidade. Ore com seus filhos em casa, ore com eles, ensine seus filhos a orar, ensine seus filhos a ler a palavra de Deus, sente com seus filhos e explique a palavra para eles, assista filmes evangélicos com seus filhos em casa. Se você não faz isso, você está perdendo uma grande chance de ganhar o seu filho para Jesus, o coração dele para Deus. Olha só, muitas igrejas usam o método de dar cursos para futuros casais, palestras, estudos de livros, de vídeos sobre matrimônio. As igrejas que trabalham com cursos de casais e acompanhamentos para famílias tornam-se igrejas fortes. Amém? Está vendo aqui? Igrejas que trabalham com cursos de casais, acompanhamentos de famílias, tornam-se igrejas fortes. Amém? 80% dos problemas que existem dentro da igreja hoje, irmãos, são diretamente das famílias das pessoas que estão dentro da igreja. Menos de 20% dos problemas das pessoas que estão na igreja são de âmbito espiritual. A maior parte são problemas dentro da própria família. A maioria das vezes que as pessoas chamam o pastor para conversar no gabinete, elas vão falar sobre problemas da sua família. A maioria das vezes que eu atendo pessoas do gabinete aqui, não é porque ele fala assim: pastor, eu estou querendo aprender a orar mais, eu estou orando pouco, quero orar mais. Pastor, eu não consigo entender a palavra de Deus, você pode me ensinar como é que eu posso aprender mais da Bíblia, como é que eu posso entender mais a palavra? Pastor, eu estou sendo perturbado espiritualmente, eu preciso de oração, porque eu estou vendo vulto lá em casa, eu não estou conseguindo dormir. Não, a maioria das pessoas que procuram a gente para conversar no gabinete são problemas de família. Ou problema no próprio casal, problema entre pai e filho, problema entre filho e pai, problema de filho que está dando trabalho, problema de relacionamento dentro da família. A maioria, irmãos. Então nós precisamos cuidar mais das famílias. Amém? Amém, irmãos? Amém. Família, projeto de Deus. Nós precisamos honrar as nossas famílias e cuidar delas. Oitavo, forte exposição bíblica. Diga comigo, forte exposição bíblica. Seja nas classes de aula, seja no púlpito, a palavra de Deus ocupa sempre o primeiro lugar. Amém, irmãos? Devemos usar o púlpito para pregar e ensinar a palavra do Senhor com toda a ousadia e veemência necessária para trazer a luz aos corações, ensinando os crentes a viverem sua nova posição de vida em Cristo e depois, quando necessário, admoestá-los, ou seja, corrigi-los por algum erro que eles cometem. Amém? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele vai tratar do capítulo 1 ao 11 sobre aquilo que Cristo fez pela igreja, Cristo fez por nós. Mas no capítulo 12 em diante ele vai tratar daquilo que o crente tem que fazer para Deus, daquilo que o crente tem que fazer para o Senhor. Mas a gente quer muito saber, conhecer, ouvir o que Deus pode fazer por nós, né? O que Deus pode fazer por mim? O que Deus pode fazer pela minha família? O que Deus pode fazer pelo meu casamento? O que Deus pode fazer pela minha vida profissional? O que Deus pode fazer pela minha vida financeira? Mas eu quero saber o seguinte: o que você está disposto a fazer por Deus? Porque a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, ele trabalha muito isso. O que eu tenho que fazer por Deus? O que eu tenho que fazer pela obra de Deus? O que eu tenho que fazer em prol da evangelização do mundo? O que eu tenho que fazer em prol da salvação de vidas? O que eu tenho que fazer em prol da transformação das pessoas ao meu redor? É isso. Nós queremos a bênção e não queremos o trabalho, né? Então temos que tomar cuidado quanto a isso. 9. Mudanças e transformações são aceitas. Diga comigo, mudanças e transformações são aceitas. A igreja precisa contextualizar o seu testemunho. Se algum método de trabalho na igreja não funciona, devemos jogá-lo fora. É bom que compreendamos que os métodos podem mudar, contudo os princípios permanecem os mesmos para sempre. Ou seja, princípios não mudam, métodos sim. Amém? Princípios não mudam, métodos sim.
Se um método que a gente está usando, algum programa, algum trabalho, algum culto específico não está funcionando, não está trazendo resultado, as pessoas não estão sendo abençoadas, as pessoas não estão participando, a gente precisa avaliar, reavaliar e ver até quanto vale continuar com aquilo. Será que não é preciso mudar, fazer algo diferente? Porque as pessoas, elas vão mudando com o decorrer do tempo. As gerações mudam, as pessoas mudam. E a gente precisa nos contextualizar como igreja. Adianta nós ficarmos aqui cantando com órgão e cantando tipo canto gregoriano aqui na igreja? Vai adiantar isso? As pessoas não vão ficar aqui para ouvir, porque as coisas mudaram. Então, aquilo que não é princípio, a gente não deve sacralizar. Eu dizer, não, mas sempre foi assim, mas a Bíblia não fala que tem que ser assim. Tem alguma coisa na Bíblia escrita assim, olha, o canto na igreja tem que ser canto gregoriano, o instrumento que tem que usar na igreja tem que ser órgão e teclado só. Tem alguma coisa escrita assim na Bíblia, irmãos? Então, mas tem gente que sacraliza o método. Não, mas os nossos avós, nossos pais faziam assim, então tem que ser assim, porque é assim que eu aprendi, é assim que vai ser. Isso é sacralizar o método, sacralizar, entendeu? A forma, mas não é assim que nós devemos ser. Tem que haver criatividade quando for necessário mudar. A mesma liturgia poderá dar sono talvez nas pessoas e tornar enfadonha. Se há diferença de idade, por exemplo, é necessário lembrar que cada faixa etária exige algo diferente da outra faixa etária. Ou seja, um culto voltado para adultos vai ser de uma maneira, mas um voltado para os jovens vai ser diferente, um voltado para as crianças vai ser diferente, e um voltado para a terceira idade vai ser diferente também. Então, nós precisamos nos contextualizar para poder atender bem as pessoas que estão congregando conosco. Não há virtude alguma em ser ritualista. Mateus 23, de 1 a 36, Deus vai julgar, condenar os fariseus e os saduceus por eles serem ritualistas. Vocês se apegam à tradição e jogam fora a palavra de Deus. Mas também não há nenhuma virtude em apenas querermos mudar por mudar. Vou mudar só por mudar. Isso também não há nenhuma virtude nisso. A gente não tem que mudar por mudar. A gente tem que mudar se tiver um propósito específico, porque há uma necessidade de mudar. Aí sim. Agora mudar por mudar só por ser diferente, todo mundo está fazendo, vamos fazer também. Mudar por mudar também não leva a nenhum lugar. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 22, 28: não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Ou seja, mudar por mudar, isso é coerente? Não. Eu vou pintar a igreja toda de preto só porque todo mundo está pintando. Não, tem que saber, realmente vale a pena fazer isso? Por que motivo eu vou fazer isso? Será que isso vai trazer algum resultado benéfico, sim ou não? Né? Então, eu tenho que analisar, avaliar e ver, é preciso mudar ou não? Se não for, não vamos mudar só por mudar. Vamos mudar só por mudar? Porque todo mundo está fazendo, vamos fazer também? Não, nós não somos faquinha de presépio, né? Não é modismo. Então vamos lá. 10, estamos acabando. Esforço constante para desenvolver a fé dos crentes. A igreja caminha em edificação, oração e simplicidade. É pura como uma criança. É necessário que o povo creia naquilo que ainda não viu. Diga comigo, é necessário que o povo creia naquilo que ainda não viu. Você viu o arrebatamento? Você crê? Você viu Deus criando o mundo em 7 dias? Mas você crê? Você viu Jonas na barriga do grande peixe? Mas você crê? Né? Você viu o avivamento acontecendo? Viu? Alguns sim, outros não, né? Alguns já viu. Alguém já viu um avivamento acontecer aqui em uma igreja, uma cidade? Já viu? Outros nunca viram, mas você crê que pode acontecer? Amém? Nós precisamos começar a crer naquilo que a gente não viu. Porque isso é que é fé, irmãos. O pessoal diz que Jesus vai voltar, né? Passou 2000 anos e ele não voltou ainda, né? Será que isso aí não é uma história da carochinha, né? Acho que ele não vai voltar mais não. Aí fica um monte de gente aí, ó, que não para de acreditar. Nós precisamos crer naquilo que nós não vemos, amém? Temos que crer. Irmãos, eu quase não assisto televisão, eu assisto mais
coisas na internet, no YouTube, etc., voltados para a palavra de Deus, voltados para descobertas aí da Bíblia e outras coisas assim. Essa semana, se vocês tiverem noção, eu não passo aqui na igreja porque é muito polêmico algumas coisas, e a gente não tem certeza de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente vê, mas se você tivesse noção do quanto de sinais e outras coisas que têm aparecido com respeito à volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja, eu garanto que você mudaria completamente a sua forma de viver. Completamente. Porque a impressão que a gente tem é que é iminente, a qualquer hora Jesus volta, a qualquer hora. O negócio está muito estreito, tem coisas que a gente vê na internet que a gente fica assustado, a gente fica horrorizado com certas coisas. O mundo está se preparando já para isso, e a igreja muitas vezes está despercebida. O mundo está se preparando para algumas coisas estranhas que eles acham que vão acontecer. E nós, muitas vezes, somos o povo de Deus, estamos deixando de lado certas coisas. Não estamos percebendo o que Deus está fazendo. Temos que tomar cuidado, estarmos vigilantes, que a qualquer hora Deus pode chamar o seu povo. Amém? Devemos nos preparar para a visitação do Senhor, devemos nos preparar para a chamada da trombeta, para que nós possamos ir morar com o Senhor Jesus. Amém? 11º, espírito de sacrifício. A igreja do Senhor possui devoção mútua. Os seus membros não somente recebem bênçãos, mas dão bênçãos. As suas mãos estão abertas para abençoar, para contribuir, para socorrer os necessitados, para investir suas vidas em missões e assim por diante. É mais bem-aventurado dar do que receber. A igreja da Macedônia, por exemplo, ela nos ensina lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, a respeito de dar, de abençoar, de contribuir. Nós aqui na nossa igreja temos passado alguns apertos financeiros como igreja, não porque Deus não tenha abençoado o seu povo, mas porque muitos irmãos não têm escolhido, decidido no seu coração ser fiel e ser generoso à obra de Deus. Muitas pessoas falam para mim, pastor, por que você não faz uma campanha? Vamos fazer a campanha agora do ar-condicionado, vamos fazer a campanha dos ventiladores, vamos fazer a campanha para comprar, né, um data show novo, vamos fazer a campanha para botar a porta no lugar, vamos fazer a campanha para fazer não sei o que. Amém, pode até fazer, irmãos. E aí os irmãos vão doar, amém, vamos conseguir. Mas eu vou te falar uma coisa, pelo que a palavra de Deus diz, eu preciso fazer campanha? Sim ou não? Deus instituiu duas formas de abençoar a obra de Deus: dízimos e oferta. Foi isso que Deus estabeleceu: dízimo e oferta. Se o povo de Deus for fiel nos dízimos e na oferta, a gente precisa fazer campanha, irmãos? Não precisa fazer campanha. Então, se toda a igreja for fiel no seu dízimo e na sua oferta, nós vamos fazer tudo o que a igreja precisa e não vai precisar fazer campanha de nada. Não precisa, irmãos. Porque aí eu te pergunto, quem é mais inteligente? Eu ou Deus? Você ou Deus? Se Deus colocou dízimo e oferta, por que você quer ser mais inteligente que Ele e quer fazer outra coisa? Por que a gente quer ser mais sábio que Deus e quer inventar outra coisa? Diz aí para mim. É coerente? Não é, a gente acha que a gente é inteligente, mas na verdade nós somos burro mesmo. Porque Deus é inteligente. Deus colocou dízimo e oferta. É isso que Deus colocou. A gente que não quer obedecer, quer fazer do nosso jeito. Essa que é a verdade. A gente não quer obedecer a Deus, quer fazer de outro jeito. Mas o jeito de Deus está aqui: dízimos e ofertas. Se toda a igreja for fiel, a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Amém, irmãos? Vamos sustentar o pastor, vamos sustentar o zelador, vamos pagar a contabilidade, vamos comprar tudo que precisa para a igreja, vamos sustentar os missionários, vamos abençoar os irmãos que têm necessidade, vamos fazer ação social, vamos fazer tudo. Por quê? Porque é isso que Deus espera que seja feito. Amém, irmãos? Então, nós precisamos aprender a sermos fiéis e generosos na casa de Deus. Em último lugar, atitudes de adoração. O povo de Deus precisa aprender a exaltar a Deus. Deve agir com ações de graças. Não é à toa ter um livro inteiro na Bíblia, e um livro bem grande por sinal, com mais de 150 capítulos. E eu vou te dizer,
esse livro é um livro de adoração. Nós precisamos aprender a adorar esse Deus, amém, irmãos? Amém. Nós precisamos nos envolver mais na adoração, amém, irmãos? Amém. Nós precisamos nos entregar mais na hora do louvor e adoração a Deus, amém, irmãos? Amém. Porque é isso que Deus espera de nós. Todo salmo que você vê, Deus, o povo conclamando, os líderes conclamando o povo para adorar a Deus, como é que era? Celebremos ao Senhor. O que é celebrar ao Senhor, irmãos? O que é celebrar? Celebrar é assim, recebi um novo coração. Aí você celebrar, irmãos? Sim ou não? Aí eu vou te dizer lá, fala assim, cantai ao Senhor com júbilo. É assim também? Coração regenerado, coração. Esse é júbilo. Está vendo algum júbilo aqui? Né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Aí, né, a gente só canta a mesma coisa a vida inteira, né? Mesma canção. Cantar ao Senhor um cântico novo. Está vendo aí? A gente tem um livro na Bíblia inteirinho, irmãos, para nos ensinar a adorar a Deus, para nos ensinar a louvar a Deus, para nos ensinar a nos envolver na adoração. E muitas vezes a gente vem para a igreja, né, e senta aí e fica sentado, como se nada estivesse acontecendo, e o povo está aqui se matando aqui na frente, tentando fazer você participar do louvor e da adoração, e às vezes você não participa, né? Não é estranho isso? Às vezes o pessoal que está no maior sufoco, que está até suando. Deus do céu, vamos lá, irmão, levanta aí, irmão, vai lá, coloca sua mão pro alto, vai lá, irmão, faz alguma coisa, irmão, bate palma, irmão, vai, canta e tal. Mas não, os irmãos não participam, não. Ele decidiu vir aqui para o culto hoje e não participar da adoração. Ele falou, não, hoje eu estou cansado, hoje eu vou ficar na minha aqui, vou ficar só assistindo aí o povo cantar. Não é engraçado isso? Não deveria ser assim. Porque o povo que está aqui na frente cantando, adorando, eles não estão cantando nem adorando para nós, irmãos. Eles estão cantando e adorando a Deus. E eles estão nos chamando para adorar e louvar junto com eles a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, quando começar a hora da adoração, do louvor na igreja, não fica assistindo, irmãos. Não fica assistindo. Se envolve. Se participa, coloca seu coração ali e vai junto. Se o pessoal do louvor está te chamando para você ir com eles, vai com eles, irmãos. Está chamando para você levantar a mão, levanta. Você vai ficar de pé, fica de pé. Você vai bater palma, bate palma com alegria, irmãos. Você é para sorrir, dá um sorriso aí. Aí fala assim, não, eu não gosto quando fala para mim, olha para o seu irmão do seu lado e fala isso para o seu irmão. Aí é engraçado, a Bíblia fala que a gente tem que amar até o nosso inimigo e orar por quem nos persegue. Então quer dizer, você não consegue olhar para o seu irmão que está do seu lado, que é membro da igreja, que é seu irmão, que vive como eu, você vai morar no céu com ele, você não consegue olhar para ele, falar uma palavrinha para ele, uma frase que o pessoal do louvor pediu para você fazer, ou o pastor, aí depois você vai amar o seu inimigo. Me diz aí, esse é o tipo de crente que nós somos, né? A gente quer amar o inimigo, diz que ama, né? Porque Jesus mandou amar, a gente diz que ama. Não consegue nem olhar para o seu irmão do lado e falar para ele assim, eu te amo no nome de Jesus, meu irmão. Eu nem conheço meu irmão, vou falar isso para ele, vou falar que eu amo. Tá vendo? A gente é muito cheio de paranoia, irmãos, né? A gente é muito cheio de paranoia, tem que parar com isso. Se o pessoal pediu para você falar, fala, irmãos, né? Às vezes aquele irmão que estava do seu lado estava precisando dessa palavra hoje. Às vezes pediu para você abraçar, abraça, irmão. Às vezes aquele irmão que está do seu lado está precisando desse abraço hoje. A gente é muito cheio de frescura, gente, né? Temos que parar com isso. Cumprimente seu irmão que está do seu lado quando você chegar na igreja. Se sentou do lado de alguém que você não conhece, pergunta o nome dele, pergunta o nome dela, fala com ele, fala com ela, como é que é seu nome? Como é que é seu nome, irmão? Né? Conhece essa pessoa, né? Na hora de orar, né? Se pedir para pegar na mão, pega na mão. Não conheço essa pessoa, não vou pegar na mão não, né? Não sei o quê. Vamos parar de ser fresco, né? Vamos adorar a Deus todo mundo numa unidade, numa comunhão, né? Vamos fazer isso, irmão. Deus espera isso de nós. Deus espera isso de nós, amém? Nós possamos estar unidos numa só adoração, num só corpo, adorando a Deus em verdade, em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Então, que você se lembre disso, só sair daqui, você se lembre desses princípios. Pluralidade de líderes, alvos funcionais e objetivos, ênfase no discipulado, forte penetração na comunidade,
povo ativo no ministério, espírito de preocupação com os outros, grande atenção às famílias, forte exposição bíblica, mudanças e transformações são aceitas, esforço constante para desenvolver a fé dos crentes, espírito de sacrifício e atitudes de adoração verdadeira. Amém? Se nós fizermos tudo isso, Deus vai agir de forma sobrenatural no nosso meio. Nós vamos ter um ano de muita multiplicação, de muitas almas salvas para o Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Amém. E pouca gente diz amém, hein? Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração aí. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor amado, temos te pedido, Pai, e vamos profeticamente declarar durante todo esse ano que este é o ano da visão multiplicadora, o ano da visão do alto, o ano da multiplicação da adoração, da multiplicação da comunhão, da multiplicação do conhecimento da palavra, da multiplicação, Senhor, das almas salvas, dos discípulos, da multiplicação dos líderes, da multiplicação das famílias saudáveis, da multiplicação dos pequenos grupos, dos GECELs, da multiplicação de novas igrejas que transformam a sua comunidade. Nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos use, Pai, que o Senhor nos transforme, que o Senhor mude tudo aquilo que precisa ser mudado, transformado em nosso caráter, ó Pai, que nós possamos ser moldados pelo Teu Espírito, que nós possamos ser transformados pelo Teu poder, pelo Teu amor, que nós possamos ser convencidos dia após dia do nosso pecado, da nossa maldade, da nossa iniquidade, nos converter dos nossos maus caminhos dia após dia, Pai. Que nós possamos olhar para Ti, Senhor, e pedir, Senhor, possamos imitá-lo, possamos ser como o Senhor, possamos ter as Suas características, possamos mudar dia após dia para sermos mais parecidos contigo, Pai, e que nós possamos gerar discípulos à Tua imagem, à Tua semelhança, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus poderoso, bendito, maravilhoso, trabalhe no coração, na mente, na alma de cada um dos Teus filhos que não está aqui por essa manhã, mas que o Senhor possa usar estes que estão aqui hoje para falar, para compartilhar, para propagar aquilo que eles ouviram aqui nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que assim como o exemplo que nós usamos aqui agora há pouco, de Timóteo e dos demais que receberam uma palavra, que eles possam, Pai amado, multiplicar, Pai amado, essa visão, essa direção para aqueles que não estão aqui nessa manhã, que eles possam sair daqui hoje compartilhando aquilo que ouviram, aquilo que aprenderam, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que nós possamos ver, Pai, toda a igreja comprometida, envolvida na visão de ganharmos almas, na visão de sermos testemunhas fiéis, na visão, ó Pai, de multiplicarmos, ó Pai, a mesma vida que recebemos de Ti, de multiplicarmos, ó Pai, a salvação que temos recebido de graça, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dê uma tarde abençoada na Tua presença, um culto cheio da Tua presença, cheio da Tua glória, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mano Viane, pode encerrar? Então, rapidamente, os professores vão ficar aqui para ter uma palavrinha para o Viane, e você que não é professor pode ir para sua casa, só rapidinho, espera só um momentinho. E outra coisa rápida, os líderes de departamentos, nós vamos eu quero saber de vocês se a gente vai dar para conversar hoje ainda pela manhã, ou se a gente vai ter que marcar um outro momento para conversar sobre o retiro, aqueles também que não puderam estar na quinta-feira, amém? Então, rapidinho, eu vou impetrar a bênção aqui e você pode ir para casa, amém? O grande amor de Deus, o Pai, que excede a todo entendimento, que a graça superabundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, sobre vós permaneçam desde agora e para todos sempre, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. 2018, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?